Olá, eu hoje trago-vos as leituras de setembro, parte 1. Setembro já vai a meio e eu já tenho aqui as leituras da primeira quincena. Foi uma quincena muito boa, quer em termos de quantidade de livros, como também de qualidade. O primeiro livro que li foi Gritos Silenciosos, de Angela Marsons. Foi um livro cedido pela parceria com a Quinta Essência e eu adorei. É um thriller policial e onde no início sabemos que 5 pessoas fizeram um pacto de sangue. Não temos a identidade de nenhuma dessas pessoas. E 10 anos depois, uma mulher que atualmente é diretora de uma escola é assassinada. A detetive Kim Stone é então designada para investigar o assassinato desta mulher e então ao longo da investigação vai-se deparando com mais crimes e começa então a relacionar as pessoas que são assassinadas. Trabalharam todas no antigo orfanato lá da zona. E entretanto, no meio desta investigação, além de descobrir que estas pessoas estão de alguma forma se relacionaram no passado, existe ali ainda outro mistério e mais corpos começam a aparecer e começam a descobrir outros corpos e eu gostei mesmo muito, eu adorei, eu dei 5 estrelas ao livro, umas descrições um pouco mais pesadas e que nos pode causar assim um nó no estômago, mas eu gostei muito. A detetive aqui não é inicialmente ao primeiro contacto uma personagem com que nós simpatizemos muito, é uma personagem muito fria, um pouco, eu vou-lhe chamar um pouco arrogante, porque ela acaba por dizer sempre tudo aquilo que pensa, sem pensar um pouco nas consequências, mas depois ao longo do livro vamos percebendo que ela tem ali um passado e ela preocupa-se muito em cumprir o seu trabalho e em defender as vítimas. E eu adorei mesmo, tal como disse, 5 estrelas. Eu, enquanto estava a ler o livro, pensei que estas cenas daria ou um bom filme ou uma boa série, porque vai assim um pouco na onda de ser assim, misturado com a Risol e não sei das quantas, a detetive, e muito, muito bom. Depois de li um verdadeiro calhamaço, eu estou a falar de Segue o Coração, Não Olhes para Trás, de Leslie Pierce. Eu gosto muito dos livros de Leslie Pierce e tinha muita curiosidade neste livro, porque muita gente dizia que este era o preferido. E então, finalmente, dei-lhe uma oportunidade. Podem ver que é enorme, mas eu adorei. Dei-lhe também 5 estrelas. É então a história de Matilda. Matilda é uma jovem pobre inglesa, vendedora de flores na rua, e que um dia, por acaso do destino, das coincidências, acaba por salvar uma criança de 2 anos, uma menina. E então, depois em conversa com os pais da criança acabam então por lhe oferecer o trabalho de ama. E então é este episódio que vai marcar então vai marcar a diferença na vida de Matilda. Ela acaba por começar uma vida diferente. Parte com a família para os Estados Unidos. Vai primeiro para Nova Iorque, entretanto vai mais para o oeste e acaba então na cidade de São Francisco, naquele período da corrida ao ouro. Matilda é uma personagem forte, acontece-lhe tudo e mais alguma coisa. E aí a autora fez Matilda passar literalmente as passinhas do Algarve. Se calhar um bocadinho demais. Eu gostava que lá um ou outro aspecto que Matilda tivesse tido um percurso mais feliz, com menos perdas. Ela sofre bastante, mas nunca baixa os braços. É um livro, e apesar desta capa fofinha, é um livro que acaba por ser a história da vida de uma mulher, interligada com a história de um país. Eu gostei mesmo muito, 5 estrelas, e adorei. Depois de ler este livro, li um conto. Neste caso, o conto A Lucidez, de Célia Correia Loureiro. É o segundo conto que eu leio da autora e adorei, dei-lhe também 5 estrelas. É um conto onde a Célia se inspirou na vida de Maria Adelaide. Eu acho que é Maria Adelaide
Cunha Coelho, ou Maria Adelaide Coelho Cunha. Eu já falei aqui, foi uma senhora, eu já falei aqui no filme, eu já falei aqui também no livro O Doida Não e Não, de Manuela Gonçaga, que é a bibliografia desta grande senhora, que foi uma senhora que foi contra as normas da sociedade. Era uma senhora casada, com alguma posição, e que acaba por fugir com o seu motorista, que é muito mais novo, tem acho que é a idade do seu filho, e a pobre acaba por ser internada no manicômio, porque na altura bastava, acho que a assinatura, não sei se 2, 3 médicos para uma pessoa ser internada. Então a Célia inspirou-se na vida. Não é um conto bibliográfico, mas é então uma outra personagem que passa pelo mesmo dilema. Eu gostei muito, 5 estrelas. Lá está, foi aquela sensação dos contos em que estamos a ler e queria mais. Eu depois de ter lido os contos, eu já tinha curiosidade nos livros da Célia, ainda tenho mais e espero um dia conseguir ler os livros. A autora no momento tem 3, está a lançar o 4, são então A Demência, O Funeral da Nossa Mãe, A Filha do Barão e agora, sei que está para breve, será, acho eu, se não estou em erro, Uma Mulher Respeitável, e eu quero muito ler os 4 livros. Depois, mais uma excelente leitura, Uma Caça de Família, de Natasha Solomons. É um livro que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, mas de uma forma, mas não diretamente. Isto é, a nossa personagem é Alice Landau. Ela é uma judia que mora em Viena. Mas por causa do perigo nazi, da ameaça nazi, a família acaba por decidir que o melhor é partirem todos. Mas cada um vai ter que ir quase sozinho. E Alice acaba, que é a filha mais nova, acaba por ir para a Inglaterra, para uma propriedade, como criada. E ela acaba por partir, vai um pouco contrariada, vai triste por estar-se a separar da família. E calha num mundo que é diferente do seu. Alice era uma miúda que estava habituada à alta sociedade, por assim dizer, e depois acaba por ter que fazer de criada. Entretanto, as coisas acabam por mudar quando conhece o filho, então, do proprietário. E eu gostei muito. Tal como disse, vamos então vendo as consequências que a guerra traz às personagens, à vida das pessoas. E eu gostei mesmo muito, eu adorei, dei-lhe 5 estrelas. A autora inspirou-se também num local que existe mesmo, uma aldeia fantasma, em Inglaterra, e para a personagem principal também se baseou um pouco na vida da sua tia-avó. E eu gostei bastante, 5 estrelas, e para o primeiro livro da autora está sem dúvida excelente. E depois li uma novidade através da parceria com a Esfera dos Livros, e estou a falar de Falar Bem, Escrever Melhor, de Sandra Duarte Tavares. Eu no início deste ano já tinha lido um livro da autora, da Sandra, Os 500 Erros da Língua Portuguesa, se não estou em erro, que é assim o título. E mais uma vez, a Sandra não nos ilude, eu dei 5 estrelas ao livro. É um livro muito útil, cheio de dicas. E como podemos tornar o nosso discurso, a nossa comunicação, mais atrativa, mais eficiente. Mesmo muito bom. Tem muitas dicas para situações no nosso dia-a-dia. E depois explica-nos também aqui alguns erros que devemos evitar, quer ortográficos, quer também de linguagem. Não pensem que é um livro maçudo, não. A Sandra explica de forma muito simples, muito acessível, dá exemplos, muito bom e 5 estrelas. Depois, um livro que eu já tinha na estante há alguns anos, de um autor que eu já li 4 livros e que gosto bastante, e estou a falar de Tolkien, e neste caso eu tenho dificuldade sempre em dizer este título, Silmarillion, acho que é assim. Mas desta vez senti mais dificuldades. Este é um livro que acaba por ser um conjunto de histórias da Terra-média, um conjunto que vai desde a Primeira Era até ao final, até à Terceira, que é então o episódio do Senhor dos Anéis. A escrita do Tolkien não é uma escrita fácil, é uma escrita muito descritiva mesmo. E eu tive grande parte deste livro, eu tive muita dificuldade
dificuldade com os nomes, eu já não estava habituada a nomes tão complicados, muito parecidos. Depois também, quer de nomes de personagens, quer também nome dos locais onde se passava. E sinceramente, tive mesmo muita dificuldade e não estava a conseguir. Eu acho que também a minha dificuldade era porque eu não estava a conseguir concentrar-me totalmente na história. Talvez não tenha lido Tolkien neste momento, não fosse a melhor altura para ler Tolkien. E senti algumas dificuldades. No entanto, gostei bastante da última história, que é então a história da criação dos Anéis e da Terceira Era, que conta-nos como é que foram criados os Anéis, e então um breve resumo do Senhor dos Anéis. E foi a parte que eu gostei mais e que não senti tanta dificuldade. Mas mesmo assim, Tolkien é bom. Eu dei-lhe 3 estrelas e tenho outros livros, e tenho mais 2 livros do autor para ler. Depois, o último livro desta quincena foi uma biografia. E estou a falar de Catarina de Menezes, de Jean-François Solman. Era um livro que eu já tinha há anos e anos na minha estante e finalmente dando uma oportunidade. Tal como disse, é uma biografia de Catarina de Menezes. Eu não sabia, eu confesso que não sabia nada sobre ela, mas percebi que a imagem que se tem de Catarina de Menezes não é das melhores. É considerada manipuladora, assassina, envenenadora. Mas o autor vai desconstruindo essa ficção, esse mito que foi criado. Então percebemos sim que Catarina foi uma mulher ambiciosa, mas também que se preocupou muito em tentar manter a paz de uma França unida. Apesar de não ser uma mãe muito carinhosa, é uma mãe que tenta obter o melhor para os seus filhos e os melhores lugares, os melhores casamentos. Foi uma casamenteira de primeira, andava sempre a tentar arranjar casamentos. E eu gostei bastante, eu dei-lhe 4 estrelas. E pronto, foram estas as leituras da primeira quincena de setembro. Foram muitas e, tal como eu disse no início, a mim, a grande parte dos livros agradaram-me mesmo. Em 6 livros que li, só 2 é que não atribuí 5 estrelas, portanto, e mesmo assim foi um 4 e um 3, que também é bom. Eu não sei se já leram algum dos livros, se têm curiosidade, digam-me cá em baixo. E pronto, por hoje é tudo, um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!